Bem-vindos à 29ª edição, de um dia eu havia de me engatar a dizer isso, do programa Roda Viva. Um programa que leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo aos Açores, como diz aqui o nosso companheiro Pedro Gomes. Piedade Lalada, Pedro Gomes, bem-vindos. Esta semana deu entrada na Câmara Municipal de Ponta Delgada um projeto para a reconversão e recuperação dos espaços que foram aterro desde 1991 na Calheta de Pertenteve e que durante alguns anos estiveram ali abandonadas algumas construções em ferro e concreto, que gerou inclusivamente um movimento organizado de cidadãos para a sua solução, que foi promessa nas últimas eleições autárquicas de ambas as candidaturas mais proeminentes para a Câmara de Ponta Delgada e que levaram inclusivamente alguns comentadores a dizer que o Partido Socialista só ganhará a Câmara de Ponta Delgada quando o assunto da Calheta de Pertenteve for resolvido. Piedade, é tarde aquilo que nunca chega. A solução que é agora apresentada é uma solução boa ou não é nem por isso uma solução boa e é de facto uma solução tardia? Assim, eu, para ser mesmo verdadeira e honesta, para mim o ideal seria poder recuperar aquela baía. Bom era implodir aquilo. Exatamente, era voltarmos à origem, o que é completamente impossível, e portanto essa é a pena que nos deixa todo esse processo da zona da Calheta. Que vem dos anos 90 do século passado, do início dos anos 90 do século passado. Estamos exatamente com 20 anos de atraso sobre uma qualquer solução para ali. O mal começa, se a gente pode chamar assim, com o prolongamento da avenida, a construção do Clube Naval e a Marina naquela zona, que fez com que se aterrasse o portinho da Calheta, portanto, que era um portinho de pesca, era um portinho dentro da cidade, mas era sobretudo pitoresco pelas características do casario que está à volta, que é colorido, e portanto, que dá um ar pescatório, dava um ar pescatório a uma zona da cidade. E portanto, com esse aterro, as funções foram várias, aqui serviu para estacionamentos, serviu para instalar o circo, serviu para festivais, para concertos, para comícios e foi sempre adiada a solução. Até que houve um projeto de construção não só ali na zona da Calheta, mas na zona adjacente, portanto que era um projeto de um hotel, na sequência da publicação do DLR que permitia o jogo em Ponta Delgada. Portanto, houve uma empresa, a Asta, que ficou com esse projeto, mas o certo é que esse projeto ficou parado em 2011 e, portanto, não avançou. Mas ficou um projeto de galeria ou de centro comercial que também beneficiou depois de um aumento da possibilidade no PDM da área de construção e ficou um projeto de hotel que ficou também inacabado. Mais tarde, essa intervenção no projeto é adjudicada a uma empresa que é o Fundo Discovery, que entretanto tem um prazo mais limitado para voltar a dar a atividade ao hotel e também a atividade do casino, obviamente, do jogo, mas em que a zona da Calheta ficou sempre esquecida. Na sequência disso, gera-se o tal movimento Queremos a Calheta de Volta, portanto, pessoas da zona que gostariam de ver uma solução que não desse continuidade da zona e não só, quer dizer, o movimento foi um movimento transversal à sociedade micalense. Exatamente. Começou com cidadãos da Calheta, mas de facto foi abraçado por muita gente. O Manel Muniz, o jornalista Santos Narciso são figuras que deram a cara por esse movimento. E é um facto que eles conseguiram, pelo menos, incomodar a sociedade em geral e os políticos em geral, no sentido de que aquelas galerias tinham que ser demolidas. Ao que parece, em junho passado, deu entrada na Câmara Municipal um projeto que já devolvia alguma parte do espaço, a zona de lazer para a população local e permitia que a Torre de Andrade ficasse com vista sobre o mar, mas a volumetria de um edifício que está previsto, porque irá ter, penso, um parque de estacionamento, e depois um edifício, de novo um hotel, com 110 camas, portanto, 110 quartos, 220 camas. Esse edifício parece que tinha uma volumetria acima do que estava previsto, o que estava até na informação prévia, e foi de novo chumbado pela Câmara. Todo esse processo está muito atropelado, porque há inclusivamente uma resolução da Assembleia de 1998 a recomendar que
que aquilo fosse um parque de estacionamento público e uma área pública de lazer. E entre as duas soluções parece-me que era o mais interessante, é que aquele espaço pudesse ser um espaço que se devolvesse à comunidade de Ponta Delgada para espetáculos, para atividades culturais, até se calhar para um anfiteatro ao ar livre, para zonas de lazer. Portanto, acho que a solução que se encontrou é uma solução mista, que tenta, por um lado, rentabilizar economicamente através de um hotel e tenta também ter um espaço público. Este movimento do Queremos a Calheta de Volta conseguiu criar alguma força de pressão sobre, nomeadamente, a Câmara Municipal, e, ao que parece, o projeto foi chumbado também porque não teve o acolhimento da opinião pública. E terá dado entrada um novo projeto, mais recentemente, que estará já mais conforme e, no fundo, o que é que se deseja? É que haja uma solução rápida, porque 20 anos é muito tempo. O ideal não é possível voltar a ter um espelho de água naquela zona, mas ao menos que se possam destruir aquelas galerias que são um verdadeiro incómodo, uma poluição do espaço e que penso que retira a beleza daquela baía, que era uma baía engraçada, uma baía de pescadores, que muitas fotografias ainda nos permitem recordar como é que era no passado. Sim, senhora. Pedro Gomes, no decurso de um certo editorial do Sr. Gustavo Moura, nos meados dos anos 90 do século passado, esse problema foi levado à Assembleia, houve uma comissão de inquérito inclusivamente e foi deliberado por unanimidade na Assembleia uma recomendação ao Governo para que aquele espaço fosse devolvido aos cidadãos, nomeadamente com um parque de estacionamento subterrâneo e com uma praça pública na parte superior e que não obstruísse a visão e a vista quer da Calheta para o mar, quer do mar para a Calheta, que é de facto a vista mais bonita, digamos. O que é facto é que uma maioria absoluta em 2000 arruma na gaveta essa deliberação, essa recomendação da Assembleia e parte para uma megalomania novo riquista, que é aquilo que nós, no fim de contas, temos ali. Esta solução agora é a solução mais adequada, uma solução de meio termo entre as galerias que estavam previstas e a devolução digamos, à sociedade civil, à população, de uma certa parte do espaço. A história da Calheta e do imóvel que agora poderá vir a nascer na Calheta, julgo que contém em si várias histórias. Tem a história que a Piedade aqui nos trouxe e recordou em traços gerais, mas também tem uma outra história que está subjacente a esta história. E é preciso lembrar que em 1999 a Assembleia aprovou, por proposta do Governo Regional, uma concessão de jogo nos Açores. O Governo Regional, na altura, vivia a ilusão de que o jogo era uma grande aposta regional e que ia trazer milhares de turistas, milhões de euros à economia açoriana. E batalhou por isto e levou-se avante, obtendo do Parlamento açoriano a votação conforme para a aprovação do Decreto Legislativo Regional que tinha as bases da concessão do jogo. As bases da concessão de jogo não obrigavam que fosse naquele espaço, atenção. Não obrigava que fosse naquele espaço. Não tem uma coisa a ver com a beta. Não obrigava que fosse naquele espaço, mas... A concessão de jogos e que abria uma área de jogo em São Miguel e uma área de jogo na Ilha Terceira. Ponto. Com uma extensão também no Faial. Com a extensão também no Faial, exatamente. Já agora vamos ter aqui rigorosos. E depois o Governo é que tomou as decisões que teve que tomar para decidir... Ou seja, o Governo queria abrir um casino em São Miguel e queria regularizar o problema do jogo no campo de golfe da Ilha Terceira. E, portanto, criou essas duas áreas de jogo. Isso para sermos claros, para que fique tudo bem esclarecido. Muito bem. E decidiu que a zona de concessão aqui havia de ser ali a zona da Calheta. E este processo teve várias encarnações ao longo dos anos, porque se o Decreto Legislativo Regional foi aprovado em 1999, o que é verdade é que só em 2002 é que foi lançado o concurso para esta concessão, com a definição já dos espaços e com um conjunto de obrigações para os concessionários, nomeadamente, que veio a ser depois a Asta, nomeadamente a construção de um hotel e a localização naquela zona da cidade, o que veio depois a trazer uma série de problemas variados que, com as contagens dos tempos que foram suspensos ao longo do tempo, com interpretações jurídicas muito favoráveis ao próprio concessionário ao longo dos anos, que foi permitindo manter a concessão sempre viva, sem construir o que quer que fosse. De primeiro também... Com apoios pagos e que não foram devolvidos, porque entretanto... De primeiro de primeiro manda-se um agricultor devolver 300 euros... De primeiro houve candidaturas a fundos comunitários por parte e apoios públicos por parte do concessionário da Asta, sem que a obra nascesse. Houve necessidade de expropriar, por utilidade pública administrativa,
um espaço também que confinava com este espaço que era a sede que é a sede da Eletricidade dos Açores, para poder, a antiga sede da empresa Eletricidade dos Açores, para poder também integrar a zona de construção da unidade hoteleira e depois também dos espaços públicos. Enfim, este processo foi um processo nebuloso, por esclarecer, com variedíssimas decisões de natureza administrativa, algumas delas muito pouco fundamentadas ou insuficientemente fundamentadas, que terminaram... E de duvidosa legalidade, diga-se. Sim, e se calhar pelo menos de legalidade que não era totalmente sólida, mas o que é verdade é que este processo se foi arrastando ao longo de 20 anos. Já mais para uma fase, diria, moribunda deste processo, a concessionária entrou em insolvência. O processo de insolvência também demorou, como demoram os processos de insolvência neste país, e, como a Piedade aqui referiu, e bem, depois há um fundo, o Fundo Discovery, que compra o ativo, compra aquele ativo e decide reformular todo aquele projeto que ali está, cuja parte visível é aquela construção que está ali semi-abandonada há vários anos e que desfeia, de facto, a cidade. Esta é outra componente da história que interessa também trazer aqui para esta nossa conversa. É claro que, no meio de tudo isto, há aqui uma interação entre a Câmara e o Governo que não correu da melhor forma. E eu direi que nenhuma Câmara certamente tem interesse, e nomeadamente a Câmara de Ponta Delgada, tem interesse em ter uma frente litoral com a dignidade daquela frente, construída no seu contínuo, com exceção daquele espaço, enfim, que está construído, mas está com uma marrasco, lá está, tem interesse que aquilo se mantenha durante muito tempo. E, portanto, a Câmara procurou sempre também, junto do Governo, resolver as questões legislativas, as questões regulamentares que seriam necessárias, mais regulamentares do que legislativas, que seriam necessárias para que este processo pudesse ter aqui um desfecho adequado. E, no meio deste processo todo, a Câmara acaba por ter que suspender parcialmente o plano de diretor municipal de Ponta Delgada, com a fixação de medidas preventivas, porque é obrigatório, medidas provisórias, para aquela zona que o Fundo Discovery tem que respeitar no projeto de construção. E foi isto, como a Piedade aqui referiu, foi isto que fez com que o primeiro projeto que entrou no ano passado fosse chumbado e agora este projeto novo possa, enfim, ter aqui algo que tudo indica. Mas que está quase a queimar um benefício que, entretanto, o Governo Regional atribuiu a este projeto, que é o designar em projeto de interesse regional e que é uma condição que termina no final deste ano, ou seja, se a obra realmente não arranca e se há outra vez algum impedimento ao novo projeto, esse benefício termina e esse benefício traz, sem dúvida, vantagens a quem vai construir, em termos de fiscais, em termos de impostos, portanto, é uma vantagem. E em termos de ajuda também, a ajuda é majorada. Claro. E os prazos e toda a burocracia administrativa é facilitada quando se trata de um projeto. O que interessa é que, de facto, aquela zona da Calheta, estando como está, não serve. Isto acho que é pacífico. Ninguém quer aquilo, os cidadãos de Ponta Delgada não querem, certamente a Câmara Municipal não quer, o movimento dos cidadãos pela Calheta também não quer. Aliás, é preciso louvar aqui o papel deste movimento informal que conseguiu sensibilizar a opinião pública, os decisores políticos, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Governo Regional, a Junta de Freguesia de São Pedro, que também teve um papel importante neste processo também de pressionar quer a Câmara, quer o Governo Regional, para que aquele mamarrasco, como já disse, da Calheta... De qualquer maneira, as promessas dos políticos nem sequer são das últimas autárquicas, são ainda das outras antes. Tudo isso, apesar da pressão pública, tem-se prolongado por onde acho que faz um bocado de confusão, é que, entretanto, a solução que se coloca mais esta unidade hoteleira com 110 camas. E, portanto, ou seja, se a ideia inicial era um espaço comercial, que já de si era, se calhar, desajustado para a dimensão de Ponta Delgada e para as necessidades de Ponta Delgada. Portanto, também não se percebe muito bem como é que se vai criar mais um centro comercial com a dimensão que estava ali prevista. Portanto, este vai ser anulado. Agora, surge uma solução de hotel ou de 110 camas. 110 quartos. 110 quartos, 220 camas. É uma necessidade do que se prevê para o crescimento turístico, é realmente algo que faz sentido construir naquela zona, adensar ainda mais... Bem, o Governo Regional acha que sim, porque classificou este projeto como um projeto de interesse regional. Mas eu tenho as minhas dúvidas quanto a essa intensificação, porque surgiu também na última semana em Ponta Delgada uma outra situação ali próxima, que tem a ver com a antiga metalurgia, portanto a fábrica... A metalúrgica açoriana. A metalurgia
Portanto, Fundição da Calheta. Fundição da Calheta, na Calheta, Calheta. exatamente, que o Grupo Marques pôs à venda e que é também um património classificado porque tem uma torre industrial, portanto, que não pode ser destruída. E é uma área extremamente grande que está neste momento no mercado, que está sendo utilizada como parque de estacionamento, aliás, como também a Calheta o foi durante muito tempo, e que, no fundo, poderia ser também uma solução interessante do ponto de vista cultural. Os amigos da Calheta reivindicam para essa zona eventualmente a construção de um museu industrial, aproveitando as infraestruturas que restam desta fábrica, e que também foi a zona da fábrica da Chicória. Portanto, há ali património histórico que nos traz uma parte da nossa história industrial e da nossa história, do nosso património cultural, e que interessa não dilapidar, e portanto poderia ser uma solução interessante até para alojamento, até para uma solução de restauração, alojamento, algo de inovador, que poderia ser muito mais interessante do que fazer mais um bloco, mais uma parede na cidade, porque estes edifícios, aliás, o próprio hotel que acabou por ser terminado, é uma parede que barra o casario da cidade em relação ao mar. E, portanto, nós temos realmente uma cidade que poderia ser muito mais amigável na sua relação com o mar e que, ao longo do tempo, foi tendo um conjunto de paredes que se foram construindo na periferia. No meio desta lógica, nós temos mesmo um hotel, como o Hotel Açores Atlântico, que teve o cuidado de se integrar com a Igreja de São Pedro, na utilização da lavoura, mas tudo isso se perdeu depois nas etapas seguintes. Portanto, há unidades que são obrigadas a integrar-se com o património e depois há unidades hoteleiras que surgem de uma forma desgarrada, portanto, fazendo fronteira, fazendo biombo à cidade. Nós sabemos que a cidade de Ponta Delgada, até meados do século XX, teve voltada de costas para o mar, mas com a construção da Marginal, houve uma opção de voltar a cidade para o mar e até de restabelecer uma relação dos pontadelgadenses com o próprio mar, que não era hábito, né? não era seu hábito, se calhar fruto de 4, 5 séculos de história. E eu acho que devemos continuar nesta ótica de trabalhar esta relação da cidade com o mar. Sim, mas, Pedro, nós não podemos também ter uma relação melancólica com o mar. Não é melancólica, é ativa. E, sobretudo, ao olharmos depois outras realidades, de outras zonas marítimas e zonas fronteiras com o mar, o que percebemos, de facto, é que toda a linha costeira é utilizada para este tipo de finalidades, de um modo geral, porque isto é uma zona apetecível, é uma zona utilizada, basta olharmos para as ilhas turísticas deste mundo, isto é assim. Sim, mas temos que ver a qualidade de vida de quem vive nessas ilhas turísticas. Nós temos que olhar precisamente para essas realidades para corrigir os erros, não é? E nós estamos falando aqui de um segmento relativamente curto da Avenida Marginal. Portanto, estamos aqui a falar de uma zona que vai até ao Clube Naval, porque a zona para a frente está livre desse tipo de construção. A zona de São Roque. Mas vais ter, por exemplo, a cadeia da Boa Nova, futuramente, com a sua saída daquele espaço, vai ser outra vez um edifício com vocação turística. Isto depois do Governo da República pagar os 3 milhões de euros para desaterrar um terreno qualquer de Bagacina, não é possível, um negócio também mirabolante. Manter as condições desumanas em que aquelas pessoas estão. Sim, possível, estamos de acordo. A curto, médio ou longo, mesmo já que seja a longo prazo. Já devia estar resolvido. Já devia estar mais do que resolvido, agora não deixa de fazer nota de que... Vai ser outra vez um edifício num lugar emblemático que vai ter potencialidades de caráter turístico. Sim, com certeza. E, aliás, a zona que é a zona do recreio que madeia entre o edifício e o muro que está a norte da avenida é, de facto, uma zona imensa e que permite também ali um potencial de construção. Exato. Agora, toda aquela zona está vocacionada para isso, aquelas pequenas casinhas que estão ali por trás da fundição, a maior parte daquelas casinhas já foram adquiridas por empresários da área do turismo. Eu estou de acordo com a ideia. Estão ali à espera de... Estou de acordo com a ideia e com o princípio de que devemos tratar bem esta princesa que é esta nossa zona fronteira com o mar, claro. Agora, também não podemos deixar de olhar para ela como uma área apetecível, interessante. Potencial económico e desenvolvimento potencial de desenvolvimento económico, porque é assim mesmo aqui e em qualquer lugar. Agora, eu queria também chamar a atenção para um aspecto que me parece aqui relevante no meio deste processo todo da Calheta e deste imóvel, desta zona que estávamos aqui a falar, que é também o facto de os próprios promotores terem demorado muito tempo em todo este processo na sua relação com o Governo Regional, porque a Câmara Municipal, infelizmente, é o destinatário de última linha desta decisão. Porquê?
porque à Câmara só vem depois o projeto para a aprovação da parte urbanística. Todo o processo de negociação, de candidatura... E há uma certa promiscuidade entre o Governo Regional e o promotor, porque o projeto é apresentado no hall do Palácio de Santana, que é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido. Sim, não faz grande sentido. E, portanto, a Câmara de Ponta Delgada, no meio de tudo isto, sendo decisora da parte do licenciamento urbanístico, está no final da linha toda. E cumpre-lhe apreciar o projeto e decidir se ele está de acordo com os instrumentos de planeamento territorial que estão em vigor, nomeadamente com o Plano Diretor Municipal de Ponta Delgada. Agora, se há aqui culpas de demora, culpas de atraso, bem, esses não são assacáveis à Câmara de Ponta Delgada porque estão antes da Câmara de Ponta Delgada, porque até... Mas também tem a situação daí que alguns comentadores... que é a própria falência da insolvência da empresa que estava com o projeto nas mãos. Sim, as negociações que depois foram conduzidas pelo próprio Vice-Presidente do Governo, feitas e as eleições por meio. Tudo isto. Houve, de facto, aqui também, acho, pouca agilidade do lado do Governo Regional em resolver um problema que não é um problema qualquer e não é um problema que ocorre numa cidade qualquer. E isto faz-me aqui também trazer aqui uma outra consideração, quase à margem aqui da nossa conversa, que é o seguinte. Eu acho que nos falta, e eu escrevi isso esta semana num artigo de opinião publicado no Oceano Oriental, falta aqui, de facto, uma interação diferente, uma articulação diferente entre o Governo Regional e as cidades dos Açores. E acho que nos falta verdadeiramente um programa estratégico para as cidades dos Açores. Podíamos perfeitamente fazê-lo. Com fundos regionais, com fundos comunitários, com fundos das próprias autarquias locais, mas eu creio que as cidades dos Açores padecem dos problemas que muitas das cidades têm, uma grande, sobretudo aqui em Ponta Delgada, uma grande capacidade de atração demográfica, concentração de negócios, concentração de pessoas, concentração de infraestruturas viradas para o turismo. Os diferentes planos do turismo, os planos de promoção, os planos de não tem de nada disso. ordenamento. Nós discutimos aqui o plano de turismo aqui há algumas semanas atrás. O Potra, e o que é verdade é que não descobrimos nada para as cidades de particular. Nem sequer áreas particulares. Faz sentido haver áreas, por exemplo, Ponta Delgada e Lagoa serem uma área articulada para o desenvolvimento desse tipo de atividade económica, não ser Ponta Delgada, Conselho, Lagoa, Conselho, Vila Franca, haver aqui uma área, tipo área metropolitana de Lagoa e Ponta Delgada. Eu não sei se será... A área das Furnas, por exemplo, faz sentido? Fazer sentido faz porque há atividades que até podem ter ligação, portanto, aí a Câmara de Ponta Delgada, por exemplo, corrigiu a mão, se é que eu posso dizer assim, em matéria da forma como trabalhou a ligação, o prolongamento da avenida a partir do Clube Naval. Agora, com a reestruturação daquela via com a ciclovia, deu uma outra dinâmica, criou ali acho que não deu dinâmica nenhuma, retiraram uma faixa de circulação. Sim, mas deu uma outra utilização àquele espaço que não estava a ser utilizado nesse sentido. E que podia ter logo de raiz ter sido pensado assim. E depois há um corte em São Roque e depois volta outra vez mais à frente, ou seja, se nós olharmos a orla costeira nas atividades que podem ser de ligação entre a cidade e, por exemplo, as praias ou a cidade e até a própria lagoa, se calhar faltam aqui zonas de ciclovias paralelas, por exemplo, às vias regionais, portanto, que permitam às pessoas com certa segurança fazer algum tipo de circuitos, ou até, hoje em dia, cada vez mais nós vendemos trilhos pedestres e, portanto, estudar estes trilhos numa ótica de promoção não apenas das zonas do interior e da paisagem, mas também as zonas urbanas. Há, por exemplo, é evidente numa escala muito maior, mas, por exemplo, Londres tem um conjunto de trilhos de cidade em que levam o visitante não só a fazer trajetos a pé, mas a descobrir património construído, a descobrir gastronomia. Este janeiro último tive o prazer de correr numa pista urbana na cidade de Düsseldorf com 42 km. Pronto, esse outro sentido de uma cidade que é possível visitar, que é possível descobrir, e não é apenas uma cidade de serviços, uma cidade que se esvazia com o envelhecimento dos centros urbanos, portanto, que é um fenómeno que já afeta a Ponta Delgada, que começa a ser uma cidade de comércio e de bancos no centro da cidade e que começa a ser, às vezes, até insegura à noite, porque as pessoas não habitam a cidade. Portanto, reabilitar o centro da cidade com habitação e até com o fenómeno do alojamento local ou com habitação para estudantes, por exemplo, é trazer
juventude aos espaços urbanos, é algo que tem que ser pensado numa ótica integrada, não apenas, não pode ser visto como setores económicos separados, mas de uma forma integrada. E esta relação com a Lagoa, que é tão próxima e que existe, por exemplo, ao nível da saúde, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel cobre Ponta Delgada e Lagoa, portanto, ou seja, nós temos consciência de que há serviços que não se podem A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel cobre a Ilha de São Miguel toda. Não, mas tem o Centro de Saúde, Centro o Centro de Ponta Delgada, queria dizer era isso, o Delgada. Centro de Saúde de Ponta Delgada cobre Ponta Delgada e Lagoa, portanto, significa que há serviços que não faz sentido duplicar e que podem se estender. Os bombeiros de Ponta Delgada cobrem a Lagoa também, temos a Pronto. ação avançada na Lagoa. E podíamos pronto, trabalhar outras áreas com essa ligação entre as duas cidades. Para isso precisamos de melhores políticos e outros políticos. Estamos aqui 3 na reforma. Ponto e vírgula. Cada um fala por si. Nos últimos dias tem sido Eu prefiro a forma de que... em suspensão. Não, sou um político fora da política ativa. Somos políticos em suspensão. Políticos somos todos nós, os cidadãos, aqueles que Sim. vivem a polis. Mas por estes dias tem sido notícia as ligações familiares entre alguns membros do governo, entre nomeações no Governo da República. Foi também notícia aqui na região por causa da escolha de Francisco César para líder da bancada parlamentar do PS. Há acusações de nepotismo por parte de organizações sindicais e de partidos da oposição. Pedro Gomes, há de facto uma tendência genética, como disse Carlos César, e uma tendência familiar e social para que algumas famílias tenham mais preponderância na política do que outras? A declaração de Carlos César é manifestamente uma declaração infeliz. É uma explicação errada para uma circunstância também que não abona nada a favor da política, da classe política, dos políticos. E eu tenho que dizer que não partilho da opinião comum de que toda a classe política é má, que a classe política se aproveita das funções para benefício próprio ou dos amigos. Eu tenho muito respeito pela classe política que nós temos, pelos políticos. Temos todos. E nós temos... Não, mas é preciso dizer isto porque nem todos os políticos são maus. Convém dizer. Convém dizer. E a atividade política é uma atividade nobre. Tem gente que não se comporta adequadamente e para isso existem... Como em todas as profissões e em todas as atividades. Para isso existem as instâncias judiciais que devem atuar como ao abrigo da lei e a lei deve ser cumprida. E a última análise, há aquele momento em que o cidadão põe a cruz. E naturalmente o cidadão é que é o detentor e de todo o poder. periodicamente, numa democracia sólida, robusta, os cidadãos escolhem de 4 em 4 anos e decidem premiar ou castigar os bons ou os maus comportamentos. Isto é importante dizer porque isto permite-me também trazer aqui a questão da legalidade para este problema da família e das ligações familiares. Mas o problema não é da norma, é da ética. É, porque isto não é um problema de facto de lei, é um problema de conduta, é um problema de ética e de comportamento. E a política é também exemplo. É preciso dizer isto, a política é exemplo. E este é o mau exemplo que se está a dar ao país. Não significa que muitas destas pessoas que estão envolvidas nesta teia, os maridos e as mulheres, os sobrinhos, os primos, enfim, os familiares todos, não significa que não sejam competentes. Aliás, até muitos deles provavelmente estão a sofrer, porque a discussão está na praça pública, muito fixada na relação familiar e longe da competência. E muitos deles são gente, de facto, muito competente, muito capaz, que está a desempenhar altíssimas funções no Estado, na administração pública, pela sua competência. É o caso de Francisco César. No grupo parlamentar do Partido Socialista havia algum deputado com melhores condições do que Francisco César para desempenhar aquela função? Provavelmente Francisco César está qualificado para desempenhar o lugar de líder parlamentar do PS nos Açores. É filho de um antigo Presidente do Governo Regional, Presidente do PS, de líder parlamentar e apanha por tabela nesta eleição. Agora, há outras coisas mais estranhas e, de facto, eu creio que o Governo se deveria comportar de uma maneira diferente daquela... O Governo da República se deveria comportar de uma maneira diferente daquela que se tem comportado. Aqui nos Açores não há grandes casos desses e até é muito mais difícil, porque nós sabemos, todos nós já participamos desse drama que é constituir listas e chamar pessoas novas para a política, porque claro. As pessoas não querem. Precisamente porque o político tem Ainda esta semana, no Ministério do Ambiente, o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, tinha nomeado um primo como seu adjunto. O Ministro não sabia. O Observador publicou a notícia e descobriu aquela relação familiar. Conclusão, o adjunto demitiu-se. E o Secretário de Estado, que nomeou o seu adjunto, fica incólume
quando se calhar a primeira responsabilidade política, É do Secretário ética de e moral é do Secretário de Estado. O adjunto é o menos culpado de tudo isto. Porque os gabinetes, é preciso também dizer, os gabinetes dos membros do Governo, dos Secretários de Estado, dos Ministros, são de livre nomeação e de livre exoneração. Portanto, são lugares de confiança política. Não me choca nada que nestes lugares, de facto, a confiança política, que muitas vezes é feita ao longo de uma vida de atividade política partidária, o recrutamento se faça numa base política, numa base partidária, de um conhecimento próximo. Não me incomoda particularmente. Interessa que isto seja feito com transparência e que possa ser escrutinado, como está a ser. Agora, quando estas nomeações saltam para uma barreira familiar e parece que só quem é da família é que reúne o pressuposto da confiança, bem, aqui estamos de facto mal. E como dizia Vital Moreira, um reputado constitucionalista, uma referência do direito constitucional português, há de facto aqui um problema aqui de nepotismo na vida política portuguesa. Porque se fosse um caso de nomeação, ou 2 casos, podíamos dizer, é tolerável. Não, Vital Moreira também não pode falar muito. Sim, agora, o que é verdade é que se tornou... Também foi deputado do RP enquanto a mulher é ministra. As contas variam desde 40 nomeações a 50 nomeações, enfim... Não me interessa muito o número exato. O que interessa é percebermos que, de facto, isto atingiu uma extensão tal que incomoda e repugna. Dá a mesma ideia que isto é os jobs for the boys. Incomoda principalmente quem está na política para servir. Já voltamos a ti, Pedro. Piedade, e esta questão é mais conhecida agora porque existe mais agora, ou é só porque é mais sufragada agora por via e mais escrutinada agora por via das redes sociais e, e dos novos médias? Provavelmente as redes sociais ajudam, provavelmente também estarmos num ano de eleições também ajuda. E, portanto, todos esses casos servem também para escrutinar das intenções ou das motivações que as pessoas estão na política. Eu acho que uma das consequências, ou das causas, mas não é bem das consequências, das causas que podem estar neste fenómeno, tem a ver com algum fechamento dos partidos dentro das suas fronteiras partidárias. Desde logo as jotas que existem nos partidos, os próprios partidos, que acabam por... construção de teias que vem desde o berço, digamos. Exato, é porque a gente, se for ver este fenómeno das famílias na política, não é um fenómeno nacional, nem é um fenómeno europeu, até um fenómeno, se quisermos, mundial. Portanto, há dinastias... Sim, mas nos Estados Unidos é assumido. Nos Estados Unidos é assumido. Exatamente. São as chamadas dinastias republicanas. Nós temos também na Índia, com os descendentes da Indira Gandhi, com as castas. Portanto, há famílias ligadas à política, mas muitos deles são sujeitos a eleições. Portanto, ou seja, têm uma tradição de estarem no meio político, mas acabam por ser depois candidatos a lugares e, portanto, são sujeitos depois a esse... Ao sufrágio universal. Mas os nomes pesam. Portanto, o nome daquela família pesa depois nesse ato eleitoral. Isso é uma realidade, portanto não é de agora. O que é que nós estamos a assistir? É que já não estamos a falar de famílias que geram políticos, mas é a própria política que gera políticos, ou seja, o facto de fazer parte da máquina partidária dá vantagens para depois continuar a fazer parte da máquina partidária. E há pessoas que fazem realmente carreira dentro da política e depois ficam um bocado pendurados se não tiverem uma continuidade. E este é interessante um texto do Louçã, o Francisco Louçã, que fez um trabalho sobre um livro que chama-se Os Burgueses, sobre a questão da ligação entre a política e as empresas, e para além desta questão familiar é a corrupção, ou se quiser, a ligação próxima que existe entre os políticos e as empresas. Ou vêm das empresas para a política ou vão da política para as empresas. E isso, se calhar, é mais... pernicioso, é mais pernicioso que até as próprias relações familiares. Portanto, porque as empresas também dependem de decisões dos políticos. E esta ligação à família é algo que a gente não se pode esquecer, que não tem só a ver com as questões das nomeações. Nós, se formos ver as estratégias de campanha eleitoral, e particularmente nós nas nossas ilhas, em ilhas muito pequeninas, a estratégia dos partidos é ganhar famílias. E, portanto, muitas vezes é engraçado a gente ouvir os políticos locais, normalmente quando é no âmbito das autárquicas, dizer assim, naquela casa são 10 votos, naquela casa são 5 votos, naquela casa são 6 votos. Ou seja, conquistando por vezes até um elemento, conseguem contaminar os outros elementos do agregado. E contam às cabeças. E contam, aquela família está connosco. E quando perdem uma família, perdem para o adversário. Portanto, ou seja, há aqui um jogo.
A família sempre foi um elemento que fez parte do jogo da política e até muito ao nível do poder local, do poder autárquico, beneficiar uma família ou beneficiar alguém de uma família era tentar ganhar mais simpatia naquele meio. Portanto, a família é realmente um meio favorável a dissipar. Agora, há também situações, e acho que há exemplos engraçados em Portugal, é o caso da família Portas, em que dentro da mesma família há realmente vários políticos, mas todos eles têm orientações ideológicas diferentes e conseguem conviver à mesma mesa. E, portanto, ou seja, a política não tem forçosamente ser esta herança de pai para filho, que vai para o mesmo governo, ou que vai para o do primo ou do tio, que ocupa o lugar de secretário, mas também pode ser este espaço de cidadania, digamos, de aprendizagem da cidadania, que leva uns a escolher ir para o Bloco de Esquerda, outros para o CDS, outros para o PSD ou para o PS, e esta vontade de querer servir através da política numa determinada linha ideológica, acho que é interessante quando uma família consegue motivar as pessoas a esta participação na sua liberdade individual de pensamento. Portanto, a família não é só geradora de jobs for the boys, né? um bocadinho esta ideia Jobs for the family. Esta ideia do Carlos César de que há famílias com vocação. Eu até posso admitir que os pais possam ser modelos para filhas ou para filhos no âmbito desta atividade, agora já não admito que sejam para noras ou para genros ou para sogras, porque aí a hereditariedade... A sogra acho que ninguém nomeia. Mas há quem já se tenha lembrado de pensar sogras também na política. E o Nuno Beleza acho que se lembra de uma coisa dessas. Pedro Gomes, há de facto aqui, isso que a Piedade diz é um pouco verdade, quer dizer, pode haver uma tendência genética, uma tendência social de construção de uma ideia de participação na vida cívica e, portanto, de participação na vida política, mas, como disse a Piedade, penso que concordarás. Sim. Completando o raciocínio de há pouco. Sim. Isto não quer dizer que se nomeia a sogra chefe de gabinete. Não, claro que não, e não quer dizer que isto seja eticamente aceitável ou socialmente tolerável. Essa é que é a fronteira. Há aqui depois as questões mais detalhadas que têm a ver com os procedimentos administrativos e das questões em que marido e mulher estão a decidir o mesmo procedimento, ou intervêm no mesmo procedimento, e, portanto, isto levanta aqui também, pode levantar aqui algumas questões de legalidade. Agora, isto coloca sobretudo num plano ético, e para um governo socialista, como gostam de invocar a ética republicana, coloca-se também no ponto de vista de uma ética republicana. E é uma má prática, é uma má conduta. Agora, vamos olhar para isto de uma outra perspectiva, da perspectiva dos Presidentes da República. Eu acho que os dois Presidentes da República, que o atual Presidente da República e o anterior Presidente da República deveriam ter ficado caladinhos sobre esta matéria. Calados, porque tinham feito melhor figura. Porque o que é verdade é que a nomeação dos membros do Governo é sujeita a um escrutínio do chefe de Estado. É o Presidente da República que nomeia. E cabe nos poderes presidenciais a não aceitação da indicação que o Primeiro-Ministro faz para a nomeação ou de um Ministro ou de um Secretário de Estado. E o Presidente da República pode dizer, ele não aceita Secretário de Estado porque é afilhado do Ministro. Justamente isso. Quando um Presidente da República, em funções, aceita dar posse ao Ministro da Administração Interna, cuja mulher é Ministra do Mar do mesmo Governo, estamos a falar de Eduardo Cabrita e da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, o Presidente da República faz este escrutínio, avalia isto, porque isto é público e é notório, não é novo, veio em todos os jornais. Ele aceitou esta nomeação. Achou que, do ponto de vista ético, social, político, era razoável. Era aceitável. Era aceitável. E deu uma indicação ao país a dizer isso é aceitável. E deu uma indicação política, pública, de que ele, Presidente da República, aceitava isto. Porque podia ter recusado esta nomeação. Como, aliás, a história política portuguesa está cheia de recusa de indigitações de nomes que o Primeiro-Ministro leva para ministros que não são aceitos pelo Presidente da República. Está nas funções do Presidente da República. O anterior Presidente da República, que deu posse a este governo, também aceitou algumas das situações, nomeadamente a situação de Vieira da Silva e de Mariana Vieira da Silva, o pai Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e a filha Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, que agora é Ministra. Portanto, passou também no escrutínio do Presidente da República, num juízo de valor de um Presidente da República que aceitou. E pronto, não podem agora vir dizer aos portugueses, bem, foi o meu anterior, foi o antecessor que fez. Foi antes, foi depois. Não.
É como aquela ideia de que Mais do que isto. eu fiz uma asneira, mas a tua asneira foi melhor do que a minha. Como se dois males fizessem um Isso bem. revela é que todos têm telhados de vidro. Todos têm telhados de mais, vidro. mais do que isto. O atual Presidente da República tem responsabilidades agravadas, porque se no Conselho de Ministros anterior a situação não se colocaria, porque apenas haveria um Ministro e uma Secretária de Estado que faz parte das reuniões, participa das reuniões do Conselho de Ministros, embora não vote, mas faz parte. Porque é adjunta do Primeiro-Ministro. Que é adjunta do Primeiro-Ministro. O que é verdade é que a situação se agrava com o atual Presidente da República e com este Governo em que, de facto, acabamos por ter 4 ministros que são familiares diretos. Familiares diretos. Marido e mulher, pai e filha no mesmo Conselho de Ministros. E, portanto, isto não faz um Presidente da República pensar se, de facto, este é um sinal adequado para o país, é um sinal razoável do ponto de vista ético para o país. Bem, a mim dá-me que pensar, e não tem a ver, não estamos ao nível dos adjuntos, dos chefes de gabinete, porque essa é outra matéria na qual o Presidente da República não tem interferência formal. Sim, mas ao aceitar ao nível em que, Formal. em que tem competência formal, está a dar indicação a esse mesmo governo que pode continuar a fazer para baixo. Eu acho que é uma indicação errada para o país e é uma indicação errada para o Primeiro-Ministro. Além disso, o Presidente da República tem a possibilidade de chamar, como tem feito noutras matérias. Este Presidente tem-se desmultiplicado em chamadas de atenção ao Governo sobre as mais variadas matérias e, em alguns casos, bem, noutros casos, excessivamente. Mas, nesta matéria, o Presidente da República também lê jornais e também percebe qual é o sentido da opinião pública. Por isso é que reagir da forma que reagiu. E devia ter... Um efeito perverso disso é a redução cada vez maior das tais pessoas que se dizem independentes, ou que não têm afiliação, ou que não têm relações privilegiadas com ninguém, e que se vão afastando da atividade política porque, no fundo, o que passa isto é sempre para os mesmos. Isto é para os amiguinhos, isto é para as famílias, isto, portanto, eu não tenho espaço. Isso é sempre a mesma coisa, a música é que muda, não é? Exato. Como diz o povo, e muito bem. Nós temos que avançar, porque o tempo nos fuge. Vamos, Piedade, esta semana traz-nos um tema, inventou um termo muito moderno, muito contemporâneo para aquilo que se está a passar no Brexit. Já alguém inventou o verbo Brexiting, que é quando nós estamos numa festa, nos despedimos, vamos sair, mas depois não saímos, andamos sempre ali, despedimos 3, 4 vezes, vamos saindo e vamos ficando. E a piada dessa semana chama este Brexit de este novo estádio em que estamos de Brexit 3.0. É, porque o 3.0, porque realmente a Primeira-Ministra Theresa May levou o acordo que ela negociou com a União Europeia 3 vezes no Parlamento britânico. O ditado diz que o frado não leva 3 em capelo, mas neste caso ela levou, não é? Mas o ditado, depois há o outro que diz que não há 2 sem 3. E ela até queria levar uma 4ª, mas o Speaker do Parlamento disse não, só há uma nova votação. Se houver novidade. Se houver novidade neste acordo. Portanto, ou seja, este acordo já foi recantado várias vezes, mas não há maneira de passar, e isto é que dá eu acho que este episódio histórico, porque acho que vai ficar na história da Europa, este episódio tem descredibilizado um bocadinho a imagem que nós tínhamos do próprio britânico, da democracia britânica, da democracia britânica, do seu rigor, da sua pontualidade, uma série de características que lhe são próprias. Porventura é também um efeito da democracia, porque isto no fundo revela... O Reino Unido ficou nu depois dessa tentativa de fazer chantagem com a União Europeia. E todas as votações que têm havido para além do acordo que foi chumbado, todas as propostas e recentemente as moções que foram a votos e que podiam eventualmente desbloquear um bocadinho o acordo com a União Europeia, foram sempre de maiorias negativas. Portanto, umas por 12 votos, outras por 3 votos, mas o certo é que o Parlamento não consegue conciliar uma posição e agora, ao que parece, nestes últimos dias, Theresa May, aproximando-se o prazo limite do 12 de Abril, vai tentar fazer um censo partidário prévio à votação para tentar fazer passar o tal acordo com uns acrescentes, digamos assim, que permita ser votado no Parlamento. Portanto, este é um lado que nos desilude em relação aos britânicos, esta incapacidade E, ao mesmo tempo, eu li até um artigo no Correio Internacional que dizia que isto também revela uma espécie de tribalismo dentro do próprio Parlamento, porque tem havido uma movimentação de membros do Parlamento, dos conservadores para novas estruturas partidárias, dos trabalhistas que saem também para novas estruturas partidárias. Porventura, se o Reino Unido fosse às eleições da União Europeia, todas as europeias, a 26 de maio, iam surgir forças políticas novas que não os conservadores e os trabalhistas. Portanto,
Estas duas forças básicas do Parlamento britânico não estão a conseguir resolver a situação do Reino Unido. E a União Europeia começa a cansar e a dizer basta, tem que haver qualquer coisa, tem que haver uma decisão e, portanto, aliás, para além desta imagem do sair e não sair, há também aquela imagem do adiar os prazos, que é muito nossa, a gente se tem um prazo dia 30, pede logo um dia... Que não é nada britânico. Que não é nada britânico, portanto, eles estão a empurrar com a barriga os prazos uns atrás dos outros, mas sem tomarem uma decisão, sem ser capaz de decidir. Eu acho que chega uma... Brexiting. Pedro Gomes, e Michel Barnier e a União Europeia no meio disso tudo? Eu acho que este Brexit 3.0, como se chama a piedade, vai ser Brexit 4.0 e 5.0, porque eu creio que a União Europeia o Conselho Europeu da próxima semana vai provavelmente ainda estender um pouco mais, fazer mais uma chamada extensão técnica do prazo da saída, mas o que é verdade é que não se vislumbra do lado britânico qualquer solução viável. Este é um problema. E a União no meio disso? Bem, e os outros 27? A União já negociou o que tinha que negociar. A questão é esta. E mesmo que a senhora Theresa May se encontre com o senhor Corbyn, que parece saído de um conto do Jonathan Swift, um marxista à outrance, enfim, que não tem bem muito para oferecer. O senhor Jeremy Corbyn é um corredor de fundos. O senhor Jeremy Corbyn está há 40 anos no Parlamento Britânico a tentar ser primeiro-ministro. Sim, e não sei se vai lá chegar desta vez também. Agora, o que é verdade é que ele também ele tem para oferecer aquilo que a União Europeia não quer, que é, ele diz, bem, eu aceito falar com a Primeira-Ministra, fico muito satisfeito por nos podermos sentar, mas uma das minhas condições é que se negocie uma união aduaneira. Bem, isso não está no acordo, Foi uma das moções que foi chumbada na última Exatamente. Já se votou indicativamente uma certa coisa, aliás, isto é uma coisa extraordinária. Agora temos parlamentos que não deliberam, fazem votações indiciárias. E de facto isto é uma novidade no parlamentarismo que nós cuidávamos que do Reino Unido vinha a regra, né? O direito consuetudinário do parlamentarismo. Exatamente. Estávamos todos a aprender com eles. Fazem-se votações indiciárias nos parlamentos modernos, nas comissões, porque depois em plenário são as votações definitivas, são votações técnicas de trabalho, mas o que é verdade é que estamos aqui a votar no plenário, isto é, na Câmara dos Comuns no seu todo, votações indiciárias que não servem para nada. Que são indiciárias? São indiciárias, são meras opiniões que depois até são contraditórias com outras posições que podem vir a ser tomadas. Neste momento, há uma iniciativa legislativa que está na mesa e que vai ser votada provavelmente ainda esta semana, que essa sim tem valor jurídico e que prevê que o Reino Unido não saia sem um acordo. Bem, essa é que é a questão central, é saber como é que o Reino Unido vai sair, e eu creio que é mais fácil nós acertarmos nos números do Euromilhões da próxima semana do que percebermos como é que isto vai terminar. E sobretudo desejar que não saia no hard Brexit, como é eventualmente a solução mais rápida, não é? O facto de não haver nada até dia 10 de abril. E que será catastrófica para o povo do Reino Unido, mais do que para a União. Isto vai respingar para os países da União Europeia. A erosão da democracia que levou à aprovação da saída do Reino Unido em favor de um movimento populista, porque era mais fácil sair, não tem tido do lado contrário, simetricamente, mais de 1000 dias depois da aprovação do referendo, não tem tido do lado contrário uma resposta clara, coerente e credível. E, portanto, conduziu este estado de coisas em que o Reino Unido está mergulhado, em que a Sra. Theresa May não tem qualquer autoridade, perdeu agora, já esta semana, mais um ministro do seu governo, tem perdido ministros todos os dias. Teve um deputado em direto que renunciou ao lugar de deputado do Partido Conservador porque está cansado também de ver que o seu partido não faz compromissos. Mas é uma resistente, Theresa May é uma resistente. Exato. A senhora ela só faz um esforço ela só bem pôs grande. um limite, foi se votarem o acordo. Eu vim-me embora. Até nisso é uma resistente, é uma mulher corajosa. Eu vim-me embora se chegar a um acordo, porque ela já demonstrou que o hard Brexit é penoso para toda a gente. Mas nós dissemos já há umas semanas atrás, quando falamos deste tema, este assunto tem que ser exemplar, porque isso vai prejudicar a própria União Europeia se não for exemplar. E se isso não for resolvido de uma forma
clara, já não pode haver, é a própria União Europeia que vai ser prejudicada pelo Reino Unido. Portanto, ou seja, há aqui Exato. efeitos De nefastos. contaminação. Você perguntava há pouco ao Pedro e a União e Michel Barnier me disse tudo. Não nos podemos esquecer que temos eleições dia 26 de maio. Sim, não é? a União vai ter aqui uma flexibilidade tática neste momento, que é, tecnicamente, estender um pouquinho mais o prazo de saída, mas não vai poder ceder. Mas eles já muito disseram mais. que aprovavam o acordo se aquela adenda da União Aduaneira ou a adenda, eventualmente, que também foi com uma margem muito pequena de votos, de um eventual segundo referendo, mas isso aí obrigaria a participação A nas suspensão eleições desse. e a participação nas eleições europeias. Portanto, é uma decisão que é E uma alteração da Constituição, não é fácil. E que o Reino Unido tem que adotar essa medida. Mas é preciso alterar a Constituição e eu não sei se é possível neste Ou momento. então pedir a revogação do artigo 50. O segundo, mas isso é não respeitar a decisão do referendo. Pronto, A reversão do Brexit é não respeitar a decisão Mas ao que parece as sondagens dizem que se fosse feito agora um referendo Sim, mas seria... as sondagens não são um referendo. É óbvio. Pois, naturalmente. Mas revela o sentimento, aliás, para aqueles 6 milhões de pessoas que... Esta semana cabe à professora doutora Piedade Lalanda uma sugestão de leitura. Vai para ela. Eu trago aqui o livro que é, no fundo, a tese de André Manuel Viveres, que tem por título Liberalismo e Municipalismo, o caso do extinto Conselho das Capelas na Ilha de São Miguel, e é realmente um caso histórico, porque é um conselho que existiu nos Açores durante 14 anos, entre 1839 e 1853. Portanto, esta obra foi editada pela Letras Lavadas, apresentada muito recentemente, dia 23 de março, e fala-nos destas capelas, que hoje em dia são uma freguesia do Concelho de Ponta Delgada, mas que no século XIX foram um concelho dos Açores. E que aspiram a ser conselho de novo. E que aspiram a ser concelho. André Viveres, um autarca, um político, umas vezes mais no ativo, outras vezes menos no ativo, um historiador, um homem da ciência política também, uma boa sugestão de leitura da Piedade. Nós voltamos para a semana, já sabe, nos sítios do costume, nos canais do costume, e até lá, se está pela Ilha de São Miguel, tenha cuidado, porque há romeiros na estrada e haja saúde.